Graça e paz a você que está nos assistindo. Eu sou o pastor Gabriel Porto, da Primeira Igreja Batista em Vila Formosa, e quero trazer uma breve reflexão para vocês nesse dia de hoje. Eu tenho visto muitas pessoas falarem sobre fé, sobre pensamento positivo, frases do tipo: a gente precisa acreditar que tudo vai dar certo, a gente precisa ter fé, nós precisamos crer que tudo vai acabar bem. E aí eu comecei a pensar, o que é fé? Porque muitas vezes as pessoas confundem fé com pensamento positivo apenas, né? Crer que tudo vai dar certo, pensar positivamente. Será que na Bíblia isso é fé? Né? O autor da carta aos Hebreus explica com muita clareza o que é fé no capítulo 11, quando ele começa dizendo assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Mais à frente do verso 6 ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E ele começa a citar vários exemplos de pessoas que viveram pela fé, que agiram com base na fé. Verso 8 ele começa a falar de Abraão, dizendo: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha, e viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo edificador é o próprio Deus. E mais à frente ele diz assim, verso 15, verso 14. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e lhes preparou uma cidade. E todo o capítulo 11 da carta aos Hebreus vai falando sobre exemplos de fé, de pessoas que viveram pela fé e agiram pela fé. Então, antes de tudo, nós precisamos entender no que está baseada a nossa fé. Muitos tentam depositar a sua fé na ciência. Os cientistas vão descobrir um medicamento ou já estão descobrindo uma vacina, algo que cure, um tratamento, enfim. Outros tentam depositar a sua fé no governo. O governo vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai ajudar para que a economia não quebre no país. Mas para nós cristãos, para nós que cremos em Deus, a nossa fé ela tem que ser depositada somente em Deus. Somente em Deus. Isso é a fé. A verdadeira fé é quando você crê em Deus, crê que Ele é bom, todo-poderoso, te ama. Como diz Romanos 8:28, Ele quer o melhor para você e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você deposita toda a sua confiança, a sua esperança unicamente em Deus, crendo que Ele não está alheio a tudo que está passando na sua vida e que vai te ajudar, vai te dar o sustento, vai te dar a provisão, a cura, a proteção, enfim, tudo o que você precisa, e vive baseado nessa crença, isso é viver pela fé. E a Escritura nos diz que o justo viverá pela fé. É assim que se vive de uma forma que agrada a Deus.
buscando viver pela fé. Fé em Deus, fé na pessoa de Jesus Cristo. Essa é a mensagem que eu tenho para os irmãos hoje, e que Deus abençoe a